Eu comecei a ler esse livro justamente na época da apuração das eleições dos Estados Unidos desse ano, que parece que durou 8 meses aquilo, né? Aquela zona. Tinha um pouco de taquicardia às vezes. Então hoje a gente vai conversar sobre A Morte da Verdade, Notas sobre a Mentira na Era Trump. Esse é um livro publicado em 2018 pela Intrínseca, ou seja, foi logo na metade do mandato do ex-presidente, né, Donald Trump dos Estados Unidos, e é uma análise sobre a sua ascensão e sobre os seus primeiros anos de governo. O drink de hoje, antes da gente começar a falar sobre o livro, é esse daqui, que é o Simple Truth, a simples verdade, a verdade simples, né? E, nossa, ele é muito lindo, né? Que coisa fofa. Vamos ver se ele é bom. É muito bom. Adorei. Ele é um drink à base de rum e Campari. Na verdade, na receita tá que você pode usar qualquer tipo de bitter, né? Aquele licor mais amargo italiano. Então, se você não gosta muito amargo, você pode usar, por exemplo, o Aperol, que é um pouquinho mais suave do que o Campari. Ele vai também em suco de abacaxi, suco de grapefruit e sálvia. Acho que é isso. Nossa, ele é muito diferente. A sálvia dá um cheirinho bem interessante pra ele. Bonito e gostoso, viu? Vamos começar falando um pouquinho então sobre a autora. O seu nome é Michiko Kakutani. Ela é uma escritora estadunidense de descendência nipônica. E ela atuou como crítica literária do New York Times até 2017. E após a sua saída, ela escreveu e publicou esse livro. Então, assim, logo nas primeiras páginas do livro, eu vou colocar a imagem para vocês verem, a gente tem uma ilustração que se chama, né, comumente A Morte da Verdade, que foi pintada pelo espanhol Goya. Ele fez, na verdade, uma série de 82 ilustrações, conhecidas como Os Desastres da Guerra, que foram pintadas entre 1812 e 1820. O nome verdadeiro dessa série de ilustrações é bem grande, é esse aqui, ó. As fatais consequências da sangrenta guerra de Bonaparte contra a Espanha e outros caprichos enfáticos. Então, assim, durante esse conflito, né, da Espanha com a França de Bonaparte, o Goya, ele era pintor da corte espanhola. Então, ele ficava quietinho na dele porque ele precisava de emprego, né? Depois que ele já se aposentou e que ele começou... Aliás, nem isso. Depois de muitos anos após a sua morte, é que essas pinturas elas foram de fato publicadas. E nessa em específico, essa que a gente chama de A Morte da Verdade, a gente vê uma jovem mulher, né, que tem um halo de luz ao seu redor, os seios expostos, os cabelos longos. Ela tem em volta dela, e ela tá morta, né? E em volta dela tem pessoas de várias classes sociais, então elas estão com trajes nobres, outras estão com trajes comuns, e alguns até com os trajes clericais. E eles estão pranteando a morte daquela figura. E muito se fala que essa figura ela pode ter vários tipos de simbologia. Ela pode ser a Espanha, ela pode ser a Constituição, que foi muito afetada nessa época, muito desrespeitada, e ela pode ser também a verdade. E a dúvida que fica é se essas pessoas que agora pranteiam essa figura, essa jovem, se elas fizeram alguma coisa para protegê-la antes que fosse tarde demais, ou se agora que já está tudo ruim, elas estão lá chorando por causa disso. E é assim que a Michiko vai começar esse nosso livro. Então, ela vai elencar a situação político-cultural dos Estados Unidos que permitiram a ascensão de uma pessoa como o Trump à presidência em 2016. Ela vai falar sobre a era da pós-verdade em que estamos vivendo e que o Trump floresce nessa era, né? Sobre a intervenção do governo russo nas eleições dos Estados Unidos de 2016 e vai falar também sobre um pouco de propaganda e da fake news que foi utilizada de forma sistemática por esse governo e também nas eleições. Eu vou comentar um pouco mais sobre um dos capítulos que eu achei mais interessantes, que foi o que mais me trouxe coisas novas, que eu nunca tinha parado para pensar. Ela fala que os conservadores se apropriaram do conceito de pós-modernismo. Eu vou fazer um resumo, mais ou menos, do que eu entendo sobre isso, o que eu entendi pesquisando um pouco mais sobre isso. Lembrando que eu não sou filósofa, eu não sou formada em ciências, eu não tenho nada com humanas, mas isso é o que eu entendi com relação a esse tema, lendo isso e procurando em outras fontes uma explicação. Então vamos lá. Desde a década de 60, a gente presencia uma queda da confiança do público nas instituições. O foco dela, é claro, vai ser nos Estados Unidos, então é isso que a gente vai mais citar agora aqui nessa parte do livro. E os motivos, assim, para ter essa queda da popularidade das instituições foram vários. A gente teve a guerra do Vietnã, a gente teve a guerra do Iraque, a gente teve o escândalo do Watergate, a gente teve a crise financeira de 2008. E nesse contexto,
os conceitos pós-modernistas eles surgiram e floresceram. De modo geral, o pós-modernismo ele nega a existência de uma verdade objetiva e independente. Ele diz que todo mundo que faz uma observação, que diz alguma coisa, faz isso através de um filtro. E esse filtro inclui várias coisas, desde classe social, raça, gênero, posição, contexto, né, de conhecimento que a pessoa tenha. Então, o pós-modernismo ele consagrou o princípio da subjetividade, de que não existe um consenso, de que não existe uma narrativa única, que não existe uma coisa que é verdadeira sempre, que é tão simples assim, né? E eles dizem que a crença em verdades absolutas, essa coisa do positivismo também, são simplificações convenientes para quase religiosas, né? Elas contam uma história muito linear, muito simples e que, em geral, essas histórias tão lineares, elas favorecem algum tipo de narrativa que você está tentando construir. Ele critica também, o pós-modernismo critica o ensino tradicional da história, que diz que é muito eurocêntrico, muito focado no colonizador, sem dar voz para os oprimidos. Eles defendem a pluralidade e a fragmentação mesmo das histórias, que você não precisa de um consenso, né? Você ter diferentes tipos de opinião é saudável para uma democracia, é saudável para uma construção de uma sociedade. E isso teve uma forte influência em diversas áreas do conhecimento, desde arquitetura, artes plásticas, historiografia. Na literatura a gente vê bastante e autores influentes como Nabokov, ou Thomas Pynchon, Jorge Luis Borges, Kurt Vonnegut, que a gente tem uma resenha recentemente do Matadouro 5 aqui no canal. Passem lá para dar uma olhadinha. Então, assim, esse foi um movimento que foi associado durante muitos anos a um pensamento de esquerda. E aqui a Michiko ela vai conversar um pouco mais sobre como ele foi apropriado pela direita. Vou ler um pouquinho um trechinho do livro. Ainda mais irônica é a apropriação de argumentos pós-modernistas pela direita populista e a sua adoção do repúdio filosófico da objetividade, escolas de pensamento associadas à esquerda e aos próprios acadêmicos de elite que Trump e companhia desprezam. Podemos afirmar com segurança que Trump nunca teve contato com obras pós-modernistas, e eles dificilmente poderiam ser culpados por todo esse niilismo que paira livremente pelo planeta. Mas alguns corolários simplificados de seu pensamento se infiltraram na cultura popular e foram sequestrados pelos defensores do presidente, que querem usar seus argumentos relativistas para desculpar as suas mentiras, e por direitistas que querem questionar a evolução, negar a realidade das mudanças climáticas ou divulgar fatos alternativos. Então, assim, isso entra na questão de que o pós-modernismo ele sofre, né, diversas críticas por diversos pensadores. Eles acusam de não ter nenhum propósito, os acusam de levar ao obscurantismo. Com relação à história, essa questão de não existe uma única história pode levar ao revisionismo histórico, não é uma coisa que a gente vê hoje, por exemplo, acontecendo com a questão da ditadura militar. As teorias científicas são acusadas de serem socialmente construídas, então elas não teriam validade, se a gente for pensar nesse assunto. Então, assim, quando nada é objetivo, quando nada é certo, tudo pode ser reformulado a partir do que você acha correto. E George Orwell ele escreveu em 1934 o seguinte, que quando a verdade é tão fragmentada, tão relativa, abre-se caminho para que um líder ou algum grupo dominante dite no que se deve acreditar. Se o líder diz que determinado evento nunca aconteceu, bem, aquilo nunca aconteceu. Então, assim, eu precisaria estudar muito mais sobre pós-modernismo e filosofia para ter certeza do que eu realmente acredito ter certo ou não. Não estou aqui para apresentar nenhuma verdade absoluta, né? É exatamente isso que a gente está discutindo. Mas me parece um pouquinho demais você jogar a culpa pela essa era da pós-verdade em cima do conceito de pós-modernismo, né? No meu entendimento, as coisas elas não são simples, é claro, elas existem sob pontos de vista. Mas você limitar a visão de mundo e você estabelecer que argumento é a mesma coisa que fato, né, que opinião, argumentos mais embasados, isso não é verdade. E não é isso que a ciência ou que a filosofia séria preconizam. Então, assim, tem uma diferença muito grande também entre a pós-verdade e o pós-modernismo. Enquanto o pós-modernismo ele diz que não existe uma história única porque a vida é fragmentada, né? O tudo é fragmentado, tudo é visto de diversos ângulos, o pós-modernismo ele é revisionista da história que é mais conceituada, da história pré-existente. Mas ele é bem absolutista no que é a nova verdade. Então, quando eles fazem revisionismo histórico, revisionismo científico, eles não estão dizendo que existem diversas interpretações. Eles estão estabelecendo uma nova interpretação dominante, que é bem contrário do que o pós-modernismo fala, né? É a volta, na verdade, para essa verdade única e absoluta, essa simples verdade, essa simple truth,
que nem é o nome do nosso drink de hoje. Então, assim, essa parte do livro eu achei que foi de longe a mais interessante, porque foi a que eu vi alguma coisa nova surgindo. Por mais que eu não concorde inteiramente, claro, eu precisaria estudar muito mais sobre isso, mas foi a parte que eu achei mais legal. Do resto, eu acho que foi um pouquinho mais do mesmo. Eu me senti no Twitter, sabe? Nada do que eu tava lendo eu já não tinha lido em algum lugar. Mas isso pode acontecer também porque esse livro talvez esteja um pouquinho datado, né? Apesar de ele ser um livro recente, de 2018, muita coisa aconteceu depois disso e a gente vê essa discussão sobre pós-verdade, fake news, assim, de uma forma muito extensa acontecendo esse tempo todo. Então, talvez não seja culpa do livro. Eu acho que o fato de eu já ter a sensação de que eu já li muito sobre aquilo não desmerece o livro. Se alguém não leu muito sobre isso, pode ver muitas novidades nisso, né? O que mais é assustador também nesse livro é a similaridade com o Brasil. Essa é um pouquinho esquisito também, mas não é nada que a gente já não saiba, né? Que a gente é uma grande cópia da tragédia estadunidense atual. Sim, não é um livro ruim, ele é muito bem escrito, tem muitas referências, tem muitas citações, mas achei um pouquinho cansativo, um pouquinho mais do mesmo. Mas como eu disse, pode ser que eu li na época errada, talvez eu tivesse tido que ler em 2018, né? Bom, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a receita do Simple Truth vai estar no Instagram Drinks e Livros, tá bom? Não esqueça de passar lá e já aproveita também e se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Saúde pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!